Porque assim, aqui em São Paulo a gente tem esse cenário diferente, ele se coloca na prática com a seguinte situação. A gente tem aqui uma facção, e essa facção, ela... Se eu disser que comanda, você vai ficar chateado comigo, né, governador? Mas assim, ela que tá nas principais comunidades, nas principais favelas, é essa comunidade que tá ali. É uma facção hegemônica. E nesse sentido, a gente não tem o cenário de guerra que a gente tem lá no Rio, que tem uma de facção, uma brigando com a outra, brigando com as milícias, brigando com a polícia, brigando com a população, com todo mundo. Aqui em São Paulo a situação é diferente e a gente correria algum risco de acontecer alguma coisa parecida com isso aqui em São Paulo? E outra, A gente correu, na verdade. Como assim? Você tem razão no que você pontua. O fato de não ter outras organizações criminosas disputando territórios ou comércio ilegal de drogas, isso diminui os conflitos armados, que os conflitos armados acontecem no Rio de Janeiro entre milícia e entre organizações criminosas que disputam o território, mas aqui em São Paulo, em que pese ter uma organização criminosa, que é o primeiro comando da capital, mas houve uma tentativa de domínio de território na Baixada Santista. Teve. E nós realizamos as operações, as grandes operações. Aliás, foram as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo. Operação Escudo e Operação Verão. Só para você ter ideia, a gente estava indo para um caminho semelhante lá, que era o caminho da barricada, do bloqueio da comunidade e do exercício de atividade econômica além do tráfico de droga. Então, o que acontece? Quando o criminoso começa a se sentir muito à vontade, ele começa a derivar para outras atividades criminosas. Então, o que aconteceu com o tráfico? Estava acontecendo com o tráfico na Baixada quando houve as operações. Eles começaram a atuar com milícia. Eles começaram a vender serviço. Opa, não pode ter barricada em favela e comunidade aqui de São Paulo. Não pode ter barricada na entrada de comunidade. Não pode ter área onde a polícia não vai entrar. E a gente não vai permitir que essa turma comece a operar com milícia, comece a cobrar por determinados serviços. Então, a gente estava começando a configurar ali uma questão de domínio territorial semelhante e aquilo precisava ser estancado imediatamente. Daí um pouco da lógica da Operação Verão e da Operação Escudo.